Fala pessoal, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma notícia do Demetrious Johnson, o atual campeão peso mosca do UFC e o melhor lutador do mundo peso por peso. Então é aquele cara até que igualou o recorde do Anderson Silva de 10 defesas de cinturão. É o melhor lutador de todos do UFC e consequentemente aí do mundo, né? Pelo UFC ser o maior evento de MMA do mundo. E o que acontece? O Demetrious Johnson falou sobre a Ronda Rousey, que é a ex-campeã peso galo feminino, né, que sofreu algumas derrotas aí e acabou sumindo por um tempo, ninguém sabe se ela vai voltar a lutar MMA ou não. Enfim, eu acho que todo mundo aí conhece a Ronda Rousey, né? Mas só se conhecer ela do que o Demetrious Johnson. E o que o Demetrious Johnson falou nessa entrevista aí, né, que acabou saindo essa notícia? Ele criticou a reação da Ronda Rousey às derrotas que ela sofreu, né? Segundo ele, né, ele falou mais ou menos assim, né? Entre aspas aí. As pessoas costumam dizer como se enxergam no futuro. Eu me vejo perdendo na maior parte do tempo, porque eu já vi muitos lutadores perderem e eles não souberam como agir. O mundo deles virou de cabeça para baixo. Aí ele falou, né? Olhe pra Ronda Rousey, acabaram contigo, está na hora de crescer, isso acontece, é MMA, não quero ser assim, eu vou perder, vou ficar tipo, perdi, entre aspas, né? Como se fosse normal e realmente é normal. O Demetrious Johnson, pra quem não sabe, ele tem 2 derrotas no cartel. Ele já foi derrotado pelo Dominick Cruz, que foi um dos campeões aí que ficou um bom tempo com o cinturão peso galo. E enquanto, né, o Demetrious Johnson, claro, lutava nessa categoria, depois ele desceu pro peso mosca, né, quando inaugurou o peso mosca. E ele também já foi derrotado pelo Brad Pickett, que é um lutador aí veterano, que também tem uma série de derrotas, mas o Brad Pickett conseguiu vencer aí o Demetrious Johnson por decisão. Então o Demetrious Johnson tá falando sobre as derrotas da Ronda justamente porque ele já sofreu derrota. E hoje, né, atualmente, ele é o melhor lutador peso por peso do mundo. Então, mesmo depois das derrotas, ele conseguiu aí uma sequência de 10 defesas de cinturão, igualando o Anderson Silva e podendo até quebrar o recorde do Anderson Silva. E quebrando esse recorde, dificilmente algum outro lutador vai conseguir chegar no nível onde ele chegou. Então, ele tem bastante respaldo para falar sobre isso. E aí ele criticou a posição da Ronda, né, porque ela perdeu, todo mundo viu como ela ficou desde a primeira derrota contra a Holly Holm, né? Ela fechou muito a cara, não queria falar com ninguém, não queria dar entrevista, continuou com a marra dela. Eu entendo até que tem um lado de jogo psicológico, né, para usar contra os outros lutadores, desestabilizar o emocional dos adversários, mas fugia um pouco disso, né? Mesmo antes da luta, ela continuava fazendo as coisas. Depois da luta, quando a última derrota aí contra a Amanda Nunes, ela saiu do octógono sem dar entrevista, e não queria tirar foto, enfim, ela fez isso o tempo inteiro e é isso justamente que o Demetrious Johnson acaba criticando, né? Então, ele continua aqui falando, né? Então aí, entre aspas, o Demetrious falou: quando a Ronda está na melhor, ela fica mais animada, fala com todo mundo, blá blá blá. Quando ela finalmente perde, fica na pior. Ela não quer falar com ninguém, blá blá blá. Esse blá 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 tá escrito aqui na notícia, tá? Não sabemos quem ela realmente é. Sempre fui reservado nas minhas vitórias. Nunca vou mudar. Quando eu perder, não vou mudar. Aí o Johnson ainda falou por fim aí: todo mundo já sentiu o sabor da derrota, todo mundo perde, faz parte do esporte, cresça. Olha, Ronda, você perdeu as últimas lutas, mas conseguiu ganhar mais dinheiro que a lista feminina inteira. Você vai ficar bem, não se preocupe. Então, aí o Demetrious Johnson tem razão. Ela perdeu, como o Demetrious Johnson disse, é comum perder, né? Vários grandes atletas aí perderam, como Muhammad Ali, como Anderson Silva, como Fedor Emelianenko, como Wanderlei Silva na época do Pride também, que ficou anos sem perder, acabou perdendo. Então, vários ótimos lutadores, não só do MMA, mas de vários esportes, foram derrotados. Então, também tem os que nunca foram, como o Floyd Mayweather, por exemplo, mas são muito raros os que não foram derrotados. Então a derrota faz parte, você aprende também com a derrota, né? A derrota nem sempre é tão ruim assim. Muitos lutadores se reinventaram completamente a partir de derrota, como foi o caso do próprio Stipe Miocic, o atual campeão aí peso pesado. A partir da derrota pro Cigano, ele mudou completamente o jogo e ele evoluiu muito e tá dando show, tá nocauteando todo mundo no primeiro round. Então, o problema não é ter a derrota, o problema é o que você faz a partir da derrota, né? Então, e ainda tem a questão do dinheiro, que o Demetrious Johnson falou, o que é verdade. Inclusive saiu uma outra notícia dele também criticando isso, que quem ganha dinheiro no UFC é quem tem o poder de trash talk maior, quem provoca mais. Ele citou até o exemplo do McGregor. McGregor chegou a ganhar aí a bolsa de 3 milhões e pouco mais até de 3 milhões de dólares.
E ele falou isso porque o Demetrious Johnson, que é o melhor lutador peso por peso do mundo, não tem uma bolsa nem que chegue perto disso. Ele não chega a ter nem $1 milhão por ano. E ele é muito melhor lutador, ele é muito mais completo, muito mais versátil do que o Conor McGregor, do que a Ronda Rousey, anos-luz na frente dela. Só que a Ronda Rousey ganha mais dinheiro. Então, como eu já falei em outros vídeos, né, faz parte do negócio. A bolsa dos atletas leva em consideração principalmente também pay-per-view, então é normal que quem vende mais pay-per-view, como foi a Ronda Rousey, como é o Conor McGregor, como também foi o Brock Lesnar, né? Quem lembra dele aí também, ele também ganhou um bom dinheiro por conta de pay-per-view, então é normal, mas eu acho que o Demetrious Johnson tem fundamento no que ele está falando. O UFC deveria também levar em consideração a capacidade do atleta, a qualidade do atleta, né? Então o Demetrious Johnson, na minha opinião, não merece receber muito menos do que Ronda Rousey, muito menos do que Conor McGregor, porque, como eu disse, ele é o melhor peso por peso do mundo, entendeu? Ele tem o recorde atualmente, ele dá show em qualquer área da luta. Se precisar ser em pé, ele dá show. Se precisar ser no wrestling, aplicando queda, ele dá show. Se precisar ser no chão para finalizar, ele dá show. Então, e isso não nasceu com ele. Ele teve que trabalhar e trabalha muito para ter essa qualidade. Então, realmente é injusto. Então, aí o Demetrious Johnson acabou fazendo essas críticas aí à Ronda. Como eu falei, eu concordo com todos os pontos do que ele citou. A derrota faz parte da carreira, e ela ainda meio que, vamos dizer, na minha opinião, aí já não na opinião do Demetrious Johnson, na minha opinião ela reclama de barriga cheia, né? Ela fez muito dinheiro, ela levou o nome do esporte do MMA feminino pra frente, então ela colaborou sim muito com o esporte, nunca vou tirar esse mérito dela. Ela ajudou muito, né, a crescer. O UFC nem queria ter a categoria feminina, então a Ronda fez sim muito pelo esporte. Ela lutou muito bem, né, aí nas vitórias que ela teve, só que as derrotas fazem parte, então eu acho que ela devia aprender aí com as derrotas e voltar e tentar se reerguer e treinar e voltar. Agora, se é uma opção dela não ser mais lutadora, também tudo bem, eu também acho que é questão de escolha dela, eu só não acho que ela possa fazer o que ela acaba fazendo de não querer tirar foto, não querer dar entrevista, ou perder e já sair com um cara feio, não querer falar com ninguém. Eu acho que aí é um pouco de falta de respeito com os fãs, com a organização, enfim, com todo mundo aí que está acompanhando o esporte, né? Então, eu apoio aí o Demetrious Johnson nas críticas que ele fez, e como eu disse, a Ronda Rousey ganhou, e o próprio Demetrious Johnson disse, né? Ela ganhou mais dinheiro que todo o plantel de lutadores da categoria dela, né? Então, ela devia ser um pouquinho mais flexível, né? Então, era isso. Essa foi a notícia de hoje. Como eu disse, eu concordo com os pontos do Demetrious Johnson. Se você não concorda nem comigo nem com ele, deixa aí de baixo nos comentários o que você acha disso tudo. Você acha que a Ronda Rousey tá certa nas atitudes dela e que, independente dela ter ganho muito dinheiro ou não, por ter sido derrotada da forma como foi, ela realmente deveria se aposentar e aí largar o esporte? Ou você acha que não? Você acha que realmente o que o Demetrious Johnson falou tem sentido? Derrota faz parte na carreira de todo mundo, em qualquer esporte, na verdade, né? Time de futebol, nenhum time é invencível, né? Então faz parte da derrota, é questão de assimilar a derrota. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Também deixa aí embaixo o like, que é super importante pra gente continuar com o nosso conteúdo. E também o principal, se inscreve no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui de baixo. Não custa, não dói, é super rápido. Então se inscreve pra gente poder continuar fazendo aí vídeo pra vocês. E também segue a gente nas redes sociais. Todos os links das redes sociais estão na descrição. Tem aí o link do Facebook, do Twitter e do Instagram. Em todas as redes sociais é diretaço, mas tem o link na descrição. Então segue a gente lá, que toda vez que tiver vídeo novo, sai lá também. No Twitter eu acabo comentando aí das lutas, enquanto estão acontecendo as lutas, então eu acabo falando por lá. No Instagram, geralmente eu acabo postando aí fotos também de quando eu tô assistindo o evento, ou qualquer coisa do tipo. Foto, às vezes quando eu tiver com um lutador, como eu postei uma foto aí com o Fábio Maldonado, e coisas do tipo. Então segue lá pra acompanhar a gente também fora do principal aqui, que é os vídeos no YouTube, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima e falou!